Era uma manhã nublada de 1897, no interior esquecido de São Paulo, onde a seca já havia transformado a terra em pó e os sonhos em cinzas. A estrada de terra vermelha serpenteava entre morros ressecados, e o único som que quebrava o silêncio era o render da carroça velha puxada por um jumento magro e exausto. Dentro dela, 3 mulheres sentavam-se lado a lado, os olhos apagados, as roupas surradas coladas ao corpo pelo suor e pela poeira. Auristela, a mais velha, mantinha o queixo erguido, mas os lábios tremiam. Maribel, de olhar distante, parecia ter perdido a voz há dias. Jovina, a mais jovem, abraçava os próprios braços como se tentasse se proteger do mundo inteiro. Ao lado da carroça caminhava Dona Salustiana, uma mulher encurvada pelos anos e pela fome, segurando com força o braço de um homem alto, de ombros largos e mãos calejadas. Raul Brandão, o fazendeiro solitário da região, não dizia nada. Seu rosto era sério, mas não cruel. Quando a mãe parou de repente, o jumento também parou. O vento cessou, como se a própria natureza quisesse ouvir. Salustiana ergueu a voz rouca, quase um grito: leve elas. Salve minhas 3 filhas antes que a fome mate todas nós. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os pássaros pareceram se calar. Raul olhou para as irmãs, depois para a mãe. Sem uma palavra a mais, fez um gesto com a cabeça. A carroça seguiu em direção à fazenda Boa Esperança. A viagem durou horas. Ninguém falava. As irmãs olhavam o horizonte sem ver nada, como se o futuro fosse apenas mais uma estrada sem fim. Raul caminhava ao lado, firme, mas com algo nos olhos que misturava responsabilidade e uma tristeza antiga. Quando finalmente avistaram o portão de madeira desgastada da fazenda, o sol já estava baixo, tingindo tudo de laranja melancólico. Raul abriu o portão e ajudou as mulheres a descer. Aqui vocês vão descansar, disse com voz baixa. A partir de hoje terão teto e comida. Ninguém mais passa fome sob meu cuidado. Auristela, desconfiada como sempre, cruzou os braços. A gente não sabe nem por que estamos aqui. O que o senhor quer de nós? Ele a encarou com calma. Nada além de trabalho justo. Não precisam me chamar de senhor. Podem me chamar de Raul. Maribel, que mal falava desde a despedida da mãe, olhou em volta com um brilho tímido de esperança. O senhor mora aqui sozinho? Raul respirou fundo. Moro. E faz muito tempo. Jovina murmurou. Parece uma casa boa, mas vazia. Ele deu um sorriso breve, quase triste. Vazia demais. A casa principal era de taipa reforçada, com janelas de madeira antiga e um alpendre largo que parecia carregar o peso de muitas histórias. O cheiro de café frio ainda pairava no ar, misturado ao aroma de madeira velha. Raul abriu a porta e fez um gesto para que entrassem. Organizo um quarto para cada uma. Só peço respeito pelo espaço e que não tenham medo de mim. Aqui ninguém será tratado como mercadoria. Auristela franziu a testa, mas as palavras dele soaram sinceras demais para serem ignoradas. Elas entraram devagar, observando a simplicidade do lugar, móveis rústicos, chão varrido, um quadro religioso na parede e uma mesa grande onde caberia uma família inteira, embora só restasse um prato solitário usado. Raul percebeu os olhares. O que tinha aqui se foi. Agora a casa precisa de vida de novo. Auristela o observou pela primeira vez de perto. Ele não parecia perigoso. Parecia apenas um homem cansado de carregar o passado nas costas. A gente só quer trabalhar e ter paz, disse ela. Raul assentiu. E isso terão. Amanhã mostro a fazenda. Hoje descansem. Lá fora, a chuva começou a cair devagar, como se anunciasse que aquela noite marcaria o início de algo irreversível. Na manhã seguinte, os galos cantaram antes do sol aparecer. A mesa já estava posta com pão de milho, café forte e um bule fumegante, simples, mas mais do que as irmãs viam há meses. Raul preparava o cavalo no terreiro quando Auristela apareceu na janela da cozinha. Ele ergueu os olhos. Acordou cedo. Ela cruzou os braços contra o vento frio.
Não estou acostumada com cama macia. A gente dormia no chão antes. Raul a olhou com tristeza reconhecida, não pena. Aqui vocês não vão passar necessidade. Nem medo. Maribel e Jovina surgiram sonolentas. Raul chamou as três. Quero mostrar a fazenda. É grande e precisa de gente com vontade de recomeçar. Caminharam entre currais vazios, moinho parado e terreiro silencioso. O lugar carregava um peso que ia além da ausência de movimento, era a ausência de vida. Auristela, sempre atenta, perguntou o que todos evitavam. Raul, por que o senhor vive sozinho aqui? Essa casa era boa demais para um homem só. Ele parou, segurando a alça de um balde junto ao poço. O vento soprou seu chapéu. Teve um tempo em que era cheia. Risadas, cheiro de comida, gente cantando enquanto trabalhava. Mas veio a febre. Maribel franziu a testa. Febre? Raul assentiu devagar. Levou metade do sertão. Levou meu pai, meu irmão, e minha esposa. O silêncio caiu pesado. Ele continuou. Depois que enterrei ela ali atrás, a fazenda virou só poeira. Era para ter filhos, para a casa estar cheia. Ficou só eu. Jovina murmurou. Deve ter doído demais. Ele deu um sorriso triste. Ainda dói. Mas a vida não espera o coração sarar. Auristela desviou o olhar, tocada pela dor masculina que ecoava a própria. Maribel perguntou baixinho, e por que o senhor nos comprou? Raul encarou o chão. Porque vi nos olhos de vocês a mesma fome que vi nos meus. Não suportei a ideia de deixarem vocês morrerem na beira da estrada. Auristela sentiu um arrepio. As palavras não eram de posse, eram de quem sabia o que era perder tudo. Os dias seguintes foram de adaptação lenta. Jovina cuidava da cozinha e das galinhas, Maribel dos cavalos, Auristela participava de tudo, mas mantinha os olhos atentos. Raul era paciente, falava pouco, trabalhava muito. Numa tarde, enquanto consertava uma cerca, Auristela se aproximou. Raul, posso falar com você? Ele limpou o suor. Claro. Ela respirou fundo. Minha mãe, por que acha que ela fez aquilo? Ela nunca desistiu de nada. Raul apoiou o martelo. Às vezes quem é forte demais também quebra. Não foi maldade. Foi desespero. Só uma mãe que ama muito faria. Auristela baixou a cabeça. Ela sempre dizia que uma mãe morre 3 vezes. Raul assentiu. Eu também fui entregue quando menino. Não por venda, mas por desespero. Sei como marca. Antes que continuassem, Maribel chegou correndo com uma carta. Era de Salustiana. Estou doente. Fiz o que fiz para que vivam. Se sobreviver, vou até vocês. Se não, vivam por mim. As irmãs choraram. Raul leu por cima do ombro de Auristela e tocou seu braço levemente. Ela não desistiu de vocês. Lutou até onde pôde. Pela primeira vez, Auristela não recuou do toque. A convivência foi se transformando. Raul estabeleceu uma regra clara: ninguém põe a mão em ninguém sem consentimento. Vocês têm liberdade. Se quiserem ir embora, vão. Se ficarem, é porque querem. As irmãs se entreolharam, emocionadas. Ninguém nunca as tratara assim. Aos poucos, a fazenda ganhou vida, risos tímidos, cheiro de comida, conversas na mesa grande. Numa noite de tempestade violenta, Auristela entrou em pânico com os trovões, lembrança da noite em que a casa pegou fogo e perdeu irmãos pequenos. Raul a encontrou tremendo. Você não está mais naquela noite. Não está sozinha. Ele ficou ao lado dela até a chuva passar. Algo mudou para sempre. Dias depois, Raul se feriu no pasto distante. Auristela, inquieta com a demora, montou um cavalo e foi atrás. Encontrou o ferido por arame farpado. Sem hesitar, rasgou o vestido, limpou o corte, ajudou-o a montar e o trouxe de volta, segurando-o firme. Naquele entardecer, o cuidado virou laço visível.
Mais tarde, Raul abriu o passado. Aos 12 anos, fora levado como garantia de dívida falsa pelo coronel. Viu o pai ser morto pelos capangas. O canivete que carregava era a última coisa que o pai segurou. Jurei que nunca deixaria ninguém ser vendido ou usado. Auristela entendeu tudo. A compra não era posse, era salvação. Colocou a mão na dele. Isso não te fez menos homem. Fez você mais humano. Então, numa tarde comum, Dona Salustiana apareceu caminhando, fraca, mas viva. As filhas correram, chorando, abraçando-a. Raul a recebeu com respeito. A casa é sua também. Salustiana agradeceu, obrigada por não deixar minhas filhas se perderem. A presença dela trouxe cura. Semanas depois, Raul chamou Auristela ao alpendre. Eu me apaixonei por você. Ela confessou o mesmo medo e o mesmo sentimento. Abraçaram-se pela primeira vez, selando promessas silenciosas. Um mês depois, Raul pediu-a em casamento. Auristela aceitou entre lágrimas. A cerimônia simples na igrejinha da vila foi cheia de emoção. No final, Salustiana entregou a Raul um pingente antigo. Era do seu pai. Eu fui ama de leite da sua família. Cuidei de você, bebê. Chorei quando tudo aconteceu. Vocês não se encontraram por acaso. Foi Deus quem amarrou esse destino. Raul e Auristela choraram, abraçados à velha mãe. O ciclo se fechou. A fazenda Boa Esperança floresceu. Risos enchiam a casa. Maribel encontrou amor no dono do armazém. Jovina vendia bolos na feira. Auristela e Raul trabalhavam lado a lado, sentavam no alpendre à noite, mãos dadas. Dona Salustiana recuperou forças na alegria das filhas. A dor marcou o caminho, mas o amor decidiu o destino. Ninguém está quebrado demais para ser amado. Às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de uma nova esperança. E assim, na fazenda Boa Esperança, o que começou com uma venda desesperada terminou em família, redenção e paz. A vida, com suas linhas tortas, escreveu certo no final.